Olá viva, bem-vindos ao Vai Dar Uma Curva desta semana. O meu nome é Rafael Oliveira e estamos aqui todas as sextas-feiras na Antena Minha para falarmos sobre turismo, gastronomia, no fundo, lifestyle. Até porque hoje o nosso tema não vai ser vinhos, vai ser cerveja. E viemos até Caminha para falarmos um pouco sobre o Art Beer Fest, conhecer este projeto e percebermos também o impacto que a cerveja dita artesanal, tem tido nos últimos anos no nosso país. Não teríamos melhor pessoa para falar sobre este assunto e para nos ajudar a entender este mundo da cerveja e este mundo que se criou nos últimos anos. E provavelmente é também o responsável por parte deste sucesso da cerveja artesanal em Portugal. Estou a falar, claro, do Otávio Costa, o mentor do Art Beer Fest em Caminha. Viva, Otávio. É um prazer estar aqui na conversa contigo. Já nos conhecemos há muitos anos, muito antes do Art Beer Fest. Mas também vamos lá chegar. Mas eu queria começar por perguntar isso mesmo, que é, como é que isto surgiu? Qual foi a tua ideia quando pensaste no Art Beer Fest? Por acaso nasce nessa altura que nos conhecemos e que convivemos mais. Exatamente por alguma inquietude em olhar para... Fazíamos eventos e olhávamos para o panorama nacional e víamos que a coisa era sempre mais do mesmo. As coisas de vinho tinham aqueles modelos, as feiras medievais eram todas iguais. As novidades não apareciam e demoravam a aparecer. Parece que apareciam, mas muito discretamente e com muito... E tínhamos dado, em 2011, 2012, dei uma ou duas voltas por vários países e mais uma vez andava à procura de next big thing das coisas. Porquê? Porque achava que somos um país como os outros e que um dia as coisas chegam sempre cá, com algum atraso, mas chegam. E procurava 2, 3, 4 temas que fossem interessantes para trazer para Portugal e para iniciar em Portugal. A isso posso juntar uma paixão pessoal que eu tenho por cerveja desde miúdo, muito antes dos 16 ou dos 18 anos. Mas isso era antigamente, agora só se pode beber a partir dos 16, 18 anos. Acho que sim. Acho que sim, nem sei. Agora anda tudo muito fundamentalista. Mas essa paixão levou-me a que eu sempre gostei de cerveja, sempre fui um apaixonado por cerveja, sempre segui fóruns internacionais de cerveja e realmente esse era um dos temas que eu tinha já há muito tempo a cogitar para mim próprio. Quando dou uma volta, umas férias que fiz, e quando cá chego, fui ver onde é que andava a cerveja em Portugal. Onde é que a cerveja existia em Portugal, sem ser a cerveja mainstream, que sempre reconhecemos e que era aquela que conhecíamos em Portugal, em grande parte das pessoas conheciam em Portugal, a industrial. Com os seus dois grandes polos, não era, de oferta. E realmente comecei a ver que havia, na Universidade de Aveiro, havia um tipo a fazer uma coisa engraçada dentro do âmbito da universidade. Na Universidade do Minho havia o Francisco e o Filipe que andavam a fazer também qualquer coisa, tinham uma espécie de start-up dentro da universidade, a ganhar força para vir para o mercado. Ouvia falar da Sovina, mas não encontrava, não sabia onde se arranjava. Sabia que na Madeira que realmente já alguém fazia cerveja e tinha ouvido falar de um festival que se fazia em Trás-os-Montes e que realmente foi o primeiro festival onde se começou a falar. Era uma coisa muito pequenina, numa aldeia, em Miranda do Douro, mas era uma coisa que tinha atraído os 4 ou 5 pessoas que em Portugal gostavam deste tema e gostam deste tema ainda. E achei que seria interessante propor aqui ao município, era confortável, estava em casa,
Conhecia pessoas, facilmente conhecia os cantos à casa e resolvemos apresentar este projeto à Câmara Municipal para que nos apoiasse e nos desse um boost para que as coisas acontecessem. Realmente, o mote com que chegamos e batemos à porta do Executivo, da altura, depois mudou, foi exatamente, o que é que a gente vai, chegamos lá e o que é que dizemos? Vamos fazer uma festa de cerveja, pensa já que isto é tudo para andar na cerveja, na bebedeira e não sei o quê. Temos que explicar muito bem o que é este movimento, mas não era, as pessoas não tinham esse conhecimento. Mas sim, abriram-nos a porta porque era um ano muito especial para a Caminha, noutros contextos, e o mote com que lá chegamos foi, dos 10 municípios do Alto Minho, Caminha é o único que não tem vinho. E é um município cosmopolita, habituado a gerações e gerações de pessoas com segunda habitação, com gente de fora, de passagem, algum turismo. Portanto, era o sítio perfeito para estabelecer aqui uma ligação que nós sempre desejamos que fosse uma ligação internacional. E, basicamente, a coisa corre bem no primeiro ano, com todos os defeitos de detalhe que, por exemplo, andávamos à procura de cervejeiros em Portugal e não havia 2 ou 3 ou 4. No dia em que trouxemos a Maldita para Caminha, eu peço-lhe a licença, porque estar a fazer num formato público, ao consumidor final, numa praça aberta a toda a gente, não era precisamente uma coisa profissional, era uma coisa para o público, para o público visitante. E eu peço ao Gonçalo Faustino da Maldita, precisávamos do vosso licenciamento de fábrica, e diz o gajo, eu não tenho nada disso. Então não pode estar a vender aqui, então como é que vamos fazer? E é um dos factos caricatos do primeiro Art Beer Fest. O que é que Faustino vendeu? Vendeu ovos moles, e quando, da Aveiro, porque ele é da Aveiro, vendia ovos moles que o turismo lhe tinha oferecido e fazia promoção à cidade, e com os ovos moles dava um copo de cerveja, oferecia um copo de cerveja. No fundo foram esses pequenos detalhes que para nós contornarmos as coisas. Bem, mas passam por aqui cerca de 15 a 20 mil pessoas. E quando abrimos o Jornal de Notícias, na segunda-feira, quando acaba o festival no domingo, segunda-feira todos contentes, porque tinha sido interessante, tinha sido giro, tinha superado todas as expectativas, pegamos o Jornal de Notícias e na capa, no canto superior esquerdo, dizia Caminha a Meca da cerveja portuguesa. E aquilo bateu-nos tanto na cabeça que percebemos que aquele era realmente o mote. Não havia nada em Portugal para fazer. E parece mentira, mas nem festivais de cerveja havia quando nós sempre tivemos cerveja. Todos os países do mundo têm cerveja. Aliás, o Frank Zappa dizia que escolhia os seus, apanhava o avião para sítios onde houvesse cerveja. Nunca apanhava o avião porque tinha visto que havia um hotel ou uma praia ou qualquer coisa. Apanhava o avião para tocar música ou para beber cerveja. E realmente esse era o nosso destino pré-traçado e que durante muito tempo e ainda hoje nos acompanha como sendo aquilo que nós achamos sempre, temos um defeito, que por vezes é um defeito, é uma virtude ao mesmo tempo, mas pode ser um defeito se não for bem aquilatado e bem... Nós nunca gostamos de fazer sempre o mesmo. E então isso tem sido uma das grandes, talvez um dos grandes sucessos do festival foi nunca nos sentirmos confortáveis e percebemos que para o ano, se na edição de 2019 foi uma coisa, como eu já te expliquei antes, quando estávamos em conversa antes das gravações, foi uma coisa incrível que saiu em todas as revistas do setor nos Estados Unidos. O desafio seria, e então em 2020, que depois aconteceu o que aconteceu, mas em 2021 fizemos um Art Beer Fest sanitizado, mas qual é o desafio para 2022? É exatamente superar o de 2019, em que, não em espaço, porque não temos espaço, nós não queremos sair da zona histórica, mas superar as notícias sobre Caminha, dar mais densidade ainda à networking fortíssima que criamos ao longo destes 9, 10 anos e basicamente as coisas nasceram assim e as coisas terão a continuidade
temos a oportunidade de pensar que estes 2 anos de Covid nos permitem perceber que se fizermos 10 anos, vamos querer fazer 20. Então iniciar um ciclo novo e com pensamentos novos e com critérios novos e com muita mais força do que aquilo que fizemos durante 10 anos. O que tu estavas a dizer no início parece-me que é um ponto interessante, que é o facto de, se nós recuarmos aqui há 10 anos atrás, o panorama das cervejas não tem nada a ver com o que temos hoje. Nada, não é? Aliás, provavelmente foi complicado, foi arranjar cervejeiros para entrar numa aventura que tu tinhas na cabeça, mas que provavelmente até os cervejeiros tinham alguma dificuldade de perceber, mas como é que este fulano quer fazer um festival de cerveja se nós somos 2 ou 3? Isso faz parte do paradigma da construção. Repara uma coisa, nós também não teríamos uma segunda edição, uma terceira, uma quarta e uma quinta se o mercado português também de um momento para o outro não começasse. Isso aconteceu. No segundo ano já tínhamos mais facilidade em ter portugueses. O terceiro ano, muito mais. E hoje, por exemplo, na nona, 10ª edição, já explico porquê, se me fizeres essa pergunta, na nona, 10ª edição nós temos um gravíssimo problema que é, isto é um festival internacional, portanto nós temos que ter, porque grande parte deste reconhecimento que Portugal, como mercado cervejeiro artesanal, Portugal como um importante ponto com 2 ou 3 bons festivais de cerveja que batem muito na comunicação internacional. Como é que nós chegamos? Chegamos todos porque todos nós fomos construindo. Nós começamos a construir, como eu te disse antes, porque criamos um palco em que no primeiro ano tínhamos poucos protagonistas, mas os protagonistas foram nascendo porque o bichinho andava por todo lado. Relocalizo-te em que vínhamos da grande confusão da crise de 2008, 2012, muita gente que perdeu o emprego, muita gente se chateou de estar nos empregos que tinham, eram bancários, eram tipos dos seguros, e era malta dos IT, muita gente das tecnologias de informação, veio para a cerveja artesanal como projeto de vida e como projeto familiar. E depois de familiar ele cresceu e hoje, por exemplo, se naquele 2013 andávamos à procura quase a bater à porta das pessoas a perceber onde é que havia cervejeiras e onde é que havia cerveja, também hoje temos um problema. Temos muitos cervejeiros, muitos projetos, temos de ter um critério de avaliação ao longo do ano de perceber como é que estão as coisas. A qualidade nos últimos 3 anos é incrível, incrível. Portugal pôs-se ao nível de muitas coisas boas que já existem há 20, 25 anos. E, obviamente, a diversidade da cerveja cresceu com a diversidade dos produtores. Hoje, em Caminha, li ontem aqui um e-mail do meu sócio a dizer que estamos, neste momento, com 356 tipos de cerveja diferentes para o festival. É uma coisa incrível, porque de antes conhecíamos as de sempre, as industriais de sempre, uma ou outra importada, e não tínhamos esse conhecimento, essa cultura. Hoje, os festivais Caminha, mais 2 ou 3 que acontecem pelo país fora, conseguem ter perto de 70, 80, 90, 100 mil pessoas. Então temos aqui um universo de pessoas que já faz parte do universo da cerveja artesanal, já é consumidor, já consumiu mais de 2 vezes. E tudo isso são os indicadores de que também nós, como festival, e também eles, como produtores, ao estar no mercado, todos os dias é um dia de desafio e as estratégias das empresas hoje já são mais profissionais, mesmo no trabalho, mesmo procurando, mesmo o talento cresceu incrivelmente. Nós hoje em dia exportamos talento. E este talento a grande parte deles é com formação bastante avançada, ou seja, grande parte deles são de formação superior. Estamos a falar de pessoas que também têm algum espírito de conquista, não? Sim, há aqui uma desvantagem muito grande que o mercado português tem, é que não existe nada do ponto de vista de ensino, ou superior, ou até um formato dentro do ensino superior, dentro de uma área qualquer alimentar ou de tecnologia alimentar,
que tenha uma oferta de conhecimento para os cervejeiros. Normalmente os cervejeiros, depois de algum percurso ad hoc e um bocadinho dentro das possibilidades de cada um, vai iniciando com a experiência, experimentando, e vai vendo os tutoriais e quando tem a oportunidade lá fora de fazer um ou outro curso. De vez em quando, alguns cursos internacionais muito conhecidos vêm a Portugal e fazem uma semana, 15 dias de cursos intensivos, e é aí um bocadinho onde eles vão ganhando formação, porque basicamente a formação tem-na diariamente quando estão à frente do seu negócio e à frente da produção de cervejeira e à frente dos fermentadores, em que acredito que muitas vezes mandaram as cervejas para o lixo, exatamente porque lhes faltava alguma coisa. Felizmente para o mercado, felizmente para eles como empreendedores, felizmente para nós como festival, a qualidade, volto a dizer, eu estou absolutamente maravilhado com aquilo que aconteceu nos últimos 3 anos, em que, por exemplo, no último festival onde estive, no Porto, provavelmente 80% a 85% das cervejas portuguesas tinham uma qualidade elevadíssima, de excelência, uma coisa incrível. A paragem do Covid que possibilitou eles porem um bocadinho de pé no travão e dizer agora vamos aproveitar para repensar o que estamos a fazer? Muito bem, o que foi é coincidente. Talvez deixaram de ter aquele stress de estar no mercado e produzir para o mercado e andar a correr atrás das contas, faturar. Por outro lado, que é uma coisa muito interessante que acontece no movimento cervejeiro português e no movimento cervejeiro internacional. As pessoas encontram-se diariamente, as pessoas trocam conhecimento, tirando um ou outro tipo de coisas que já se protege do ponto de vista de empresa, de fábrica, de indústria. Obviamente, há sobretudo estratégias de promoção e de marketing e tudo isso, mas em relação ao produto de cerveja, há uma partilha de conhecimento enorme. Formou-se amizade ao longo destes 10 anos entre muita gente, entre um núcleo, eu não digo um núcleo pequeno, mas um núcleo, obviamente, tem as suas dimensões, mas essa ajuda, essa entreajuda de conhecimento, eu penso que é um dos fatores que fez com que a cerveja evoluísse tanto nos últimos anos. Há um certo espírito, deixa-me trazer aqui um termo, tribal, ou seja, acho que há aqui uma tribo à volta da cerveja, não só de quem produz, mas também de quem consome, não achas isso? Sim, já se perdeu um bocadinho, consegue-se encontrar essa tal tribo que tu nomeaste de uma maneira positiva, consegue-se encontrar facilmente porque há 6 ou 7 ou 10 catedrais do dia-a-dia da cerveja artesanal em Portugal. Os bares, os taprooms das cervejeiras, e essa tribo percebe-se, reconhece, mas já escalou muito. Há muita gente interessada em cerveja artesanal, em consumir cerveja artesanal. Começou a aparecer pelos supermercados também, começa a aparecer agora dentro de uma área que, infelizmente, em Portugal ainda não está muito sequer pensada, quanto muito desenvolvida, que é esta zona do digital, do physical digital e da omni experience, em que qualquer pessoa, eu não preciso de ir a um bar de especialidade para beber uma cerveja especial. Eu tenho que encontrar a cada esquina, num bar, num restaurante, numa discoteca, num lineal do supermercado, eu tenho que o encontrar e já encontras. Abres uma revista qualquer, daquelas que saem ao domingo nos jornais, ou daquelas do panorama nacional, da oferta da comunicação social portuguesa, e já encontras uma página, 2 páginas, às vezes artigos sobre o tema. E isso mudou, foram estes 8 anos, 9 anos, 10 anos de interesse. Como sabes, estivemos ligados a essa área. De antes também ninguém falava de chefes de cozinha, depois começaram a aparecer nas revistas. Isso são os sintomas de que as coisas estão a ser observadas e estão a entrar para o reconhecimento de um consumidor incauto. Eu hoje vou a um supermercado e reconheço aquelas onde vou buscar, são aquelas que eu quero,
mas já tenho, quando olho à minha volta, tenho muito mais por onde escolher. E isso foi a evolução que estes 10 anos aconteceram no mercado português da cerveja. Como facilmente também detectas, por exemplo, as grandes industriais portuguesas também perceberam isso e têm outra oferta hoje em dia. Essa oferta nasce precisamente, eu não acredito que tivéssemos nós todos, os festivais, toda esta gente que marcou o padrão zero da cerveja em Portugal, que não tenha o seu peso. Temos, obviamente temos, mas não acredito que as grandes cervejeiras também não tenham olhado para outros mercados e visto coisas a aparecer, e provavelmente teriam, mas que lhe deram um boost diferente e que lhe deram uma rapidez e uma urgência em também ter, porque nós, o mundo da cerveja artesanal, começou a criar e a entrar em... Não te parece que elas que foram apanhadas um bocadinho desprevenidas? Ou seja, até estavam à espera que acontecesse, mas esperavam que provavelmente era mais de alguns anos, porque dá a intenção, dá a sensação que elas vieram a correr atrás, ou seja... Foi um bocadinho, tirando um exemplo que facilmente é reconhecido no mercado, que já tinha um pequeno projeto piloto para começar a fazer coisas, lá está, porque lá fora as coisas estavam a acontecer. Mas esse projeto piloto eu senti, muito pessoalmente, porque dentro da minha organização e dentro da minha empresa, sou aquele que está mais metido na cerveja. Temos outras áreas, mas a cerveja é o meu hot thing, é a coisa com que convivo 24 horas por dia e 365 dias por ano. E percebe-se, e olhando um bocadinho para trás, porque também fui muitas vezes visitar esse projeto piloto que havia em Portugal numa industrial, e percebi que tiveram que dar à perna, porque basicamente é isso que acontece quando se sai do marasmo e começam a aparecer coisas novas. Toda a gente tem que dar à perna. Aliás, nós temos que dar à perna porque há mais festivais, não é? Claro. E temos que posicionar-nos e dar à perna para sermos sempre importantes dentro deste mundo. Sim. Que esse é realmente o nosso negócio, é fazer festivais, não é fazer cerveja. Há pouco estávamos a falar da nona, décima, estás na nona, décima edição, mas a empresa faz outros festivais, ou seja, estamos a falar do Art Beer Fest, mas depois este conteúdo criado já está a ser replicado noutros sítios por vocês também, não é? Sim, não é uma questão de replicar, é uma questão de, obviamente, a nossa joia da coroa é o Art Beer Fest Caminha, é a nossa marca por excelência, mas muito rapidamente o país e o mercado percebeu que era um tema interessante e nós expandimos rapidamente e crescemos com outras marcas que têm muito a ver com a localização onde estão. Mas tudo nasce em Caminha. Estamos desde 2018, 2019 com conteúdos também em festivais onde co-organizamos, em Copenhaga, por exemplo. Temos agora um grande convite para fazer o Festival Tel Aviv e, no fundo, de onde é que sai tudo? Sai dos tais putos irrequietos que somos bastante. Eu tenho mais de 50 anos, mas sou um puto irrequieto. De ir bater à porta de uma Câmara Municipal e dizer que gostávamos de fazer este projeto. E alguém nos ter ouvido e basicamente hoje as coisas, a empresa é muito mais do que o Art Beer Fest Caminha, mas tem um tratamento especial e tem relação umbilical. Tem uma ligação muito interessante, porque ela também não é só interessante para nós, nem para o mercado português, mas também foi muito interessante para muitos outros mercados, onde a gente às vezes pensa que andam todos à nossa frente, mas, por exemplo, em termos de festivais, posso-te dizer que o Art Beer Fest Caminha, o Porto Beer Fest, neste momento, estão no top 10 europeu da mensagem da cerveja artesanal. São um caso de estudo, por exemplo, a Associação Sueca de Cervejaria atribuiu-nos disse que era um dos 5 festivais mais importantes do movimento europeu. E, no fundo, se comparares com quem está ao nosso lado, é o Festival de Varsóvia, é o Festival de Copenhague, esse onde fazemos parte, é o London Craft Beer Festival, era o Europe de Roma, e depois temos Caminha, que é um no fundo é um sítio, é o nosso leito, não é?
mas é uma vila com 5.000 habitantes em que nós pomos 25.000 pessoas aqui e esses handicaps às vezes são maus, mas por outro lado há aqui o tal sex appeal de o porquê de uma localização tão pequenina estar neste universo tão forte da cerveja artesanal. Foi realmente esse o paradigma que nós quisemos criar para nós próprios, era colocar Caminha e obviamente colocar os festivais, sabendo separar as águas entre o que é o Porto, o que é Caminha, o que é o Alandroal, o que é Aveiro, o que é Faro, onde já temos também, e dar-lhes um ADN próprio, dar-lhes um rumo próprio, uma estratégia própria e não confundir. No fundo, estaríamos nós a canibalizar-nos dentro dos nossos conceitos. E com muita alegria vimos muitas coisas a acontecer em Portugal, porque o mercado não é estático. Ele, longe disso, não é só nosso, e tem aparecido muitas coisas. Vocês em Braga têm o Open da Cerveja Letra, que são os organizadores. Há coisas em Lisboa, nós já tentamos fazer uma coisa em Lisboa que gostamos muito da primeira edição e estamos à espera de uma localização que seja melhor. Mas realmente temos vindo a ver alguns bons exemplos, mas por outro lado muito maus exemplos em alguns, desculpa o termo, em alguns saltimbancos ou paraquedistas que pensam que isto é um negócio muito bom para... se aquilo está cheio é porque... E tentam copiar ou replicar, provavelmente. Tentam replicar várias coisas, mas fazem-no com alguma falta de dignidade para quem está, para a cerveja, que é basicamente é o protagonista. Mas eu penso que isso cai por natureza e fica quem está a fazer um bom trabalho. Nós estamos a fazer um bom trabalho, passo a imodéstia, mas existem... A malta em Marvila está a fazer, com as cervejeiras que existem, estão a fazer um trabalho muito bom para a cerveja em Portugal. Criou-se ali um cluster, provavelmente ali em Marvila. Sim. O Open é um festival com seriedade, com dignidade para quem está, é muito bem feito. É a quarta cidade de Portugal, ou terceira, já não é? Mas há coisas aí a nascerem muito interessantes. No Porto, coisas mais pequenas, coisas de inverno, estão a nascer coisas muito interessantes. Afinal, esta é a 9ª ou a 10ª edição? Ora bem, nós fizemos em 2021, um bocadinho contra tudo e contra todos, sobretudo contra aqueles mais que se sentiam mais confortáveis em que as coisas não acontecessem. Quisemos fazer um festival. Quisemos dar continuidade a um festival, obviamente respeitando todas as regras e as imposições que a Direção-Geral de Saúde e que as autoridades e as instituições apontavam e nos diziam como fazer, mas sobretudo com um imenso apoio, que é qualquer coisa que as pessoas, que nós estamos muito agradecidos e que toda a gente da cerveja está agradecida à Câmara Municipal de Caminha, porque se atirou connosco para a frente, obviamente com muito controle sobre a situação, e que nos permitiu que ao fim de um ano de interregno, 2020 não houve, que fizéssemos qualquer coisa das poucas coisas que se fizeram em Caminha e que se fizeram talvez no país. Aliás, foi o único, não foi o único porque depois conseguimos fazer o Porto também. Mas Caminha foi uma edição que não é nem de longe nem de perto aquilo que é o Art Beer Fest de Caminha, e é aquilo que todas as pessoas se lembram e das lembranças que têm. Nós tivemos obrigatoriamente que sair do centro histórico e deslocalizar-nos para uma área mais ampla. Fomos para o Parque Municipal, tivemos todas aquelas regras que foram muito restritivas. Não é propriamente uma festa ou um festival. Havia momentos de alguma tensão em que as pessoas queriam, por exemplo, dançar e não podiam. Queriam entrar mais pessoas e não podiam, porque nós só podíamos ter 400 pessoas ao mesmo tempo numa imensidão de um espaço que era 1 hectare. Um hectare é um estádio de futebol. É um estádio de futebol, é um campo de futebol. E obviamente que, falando financeiramente, é impossível ser rentável uma coisa daquelas. Mas quisemos com muita força, conseguimos que a Câmara Municipal percebesse o nosso projeto. Conseguimos também, porque a Câmara Municipal também tem um papel importante
em dinamizar uma vila que também vive muito do verão e conseguimos fazê-lo. Agora, aquilo não é o Art Beer Fest. Por isso é que nós não lhe chamamos, não dizemos que esta de 2022 é a 10ª, realmente seria a 10ª edição, mas não a chamamos assim. E dentro daquele fator que falei anteriormente, a 10ª edição estamos a prepará-la para 2023 com muita força. O que é que nós vamos ter este ano? Vamos ter, vamos ter 45 cervejeiras, do ponto de vista... Começa já dia 14, não é? 14? Dia 14, entre 14 e 17. Vamos ter 25 cervejeiras portuguesas e 21 cervejeiras internacionais. Há quase uma paridade, então, perfeita, não é? Entre internacionais e nacionais. Esse é um dos critérios do Art Beer Fest. Se não são 50%, porque o Art Beer Fest é muito importante para a cervejaria europeia e conseguimos desde 2019 também passar um bocado o charco. Em 2019 tivemos 7 cervejeiras norte-americanas. Este ano estamos um bocado contidos por causa, sobretudo, daquilo que nos transcende, as viagens de avião, a dificuldade em trazer, as dificuldades logísticas de transporte para mercadoria. Uma ou outra questão, como é o Brexit, por exemplo, não é tão fácil trazer as coisas de Inglaterra, mas temos cervejeiras da Finlândia, da Dinamarca, da Alemanha, da Letónia e temos um projeto da Argentina também muito interessante, que é a Ruguetas Perdidos, mas sobretudo temos, infelizmente não podemos ter todos os cervejeiros nacionais, existe um critério para a sua escolha, que é muito próprio do Art Beer Fest e que noutros festivais não temos esse critério, mas é um critério sigiloso. Mas é um critério de análise de qualidade e de saber estar das empresas cervejeiras, saber estar num local destes. Basicamente, assim, por alto. Infelizmente não podemos ter os 100 projetos que existem em Portugal, temos 25, mas são realmente os mais importantes do ponto de vista de qualidade e do ponto de vista de estrutura e infraestrutura, de saber estar já no mercado. Nós nunca poderemos crescer em termos de números, podemos crescer sempre em termos de qualidade e de twist a tudo aquilo que fazemos. Mas sim, temos 45 cervejeiras, temos uma programação, porque não só de cerveja vive o festival tem uma programação que é aberta a todo o público, mesmo aquele que não consome cerveja, e que todos os anos tentamos também que seja melhor, dentro, obviamente, dos parâmetros orçamentais que temos. Mas não achas que a animação que o Art Beer Fest adotou desde o início foi também uma pedrada no charco em relação aos eventos? Ou seja, hoje já vemos, por exemplo, alguns eventos de vinho, aqueles eventos que eu a seguir quero falar ainda sobre isso contigo, mas adotar programações mais parecidas com aquilo que o Art Beer Fest fez desde o início. Sim. Algo mais fora da caixa, mais interventivo, mais... Sim, mais... Sair do palco, não estar só no palco. Também mais de oportunidade a um sem fim de artistas que existem em Portugal e que estavam também na penumbra da coisa, na penumbra no anonimato do panorama nacional. Mas, por exemplo, chegando a esta idade, à 9ª edição, 9ª ou 10ª, nós temos alguma dificuldade em conseguir localizar coisas novas, mesmo com alguns laboratórios importantes que existem em Portugal, dentro do meio artístico, por exemplo, o Imaginários de Santa Maria da Feira, mas não temos esse crescimento de coisas com qualidade. Há muitas, surgiram muitas, mas nesse âmbito de programação é difícil encontrar coisas novas. Nós já temos que nos socorrer às vezes, como este ano, que vem os The Wolves, que é uma companhia de teatro e animação de rua de Valência. Não é uma questão de preços nem de orçamentos, é uma questão exatamente de nós, do posicionamento que o festival tem e de encontrar coisas novas, coisas que estejam a surgir. Muito difícil, não querer nos repetir também, obviamente, porque poderíamos trazer todos os anos os mesmos, os sketches vão se ajustando, mas vão melhorando também, mas nós queremos trazer coisas novas, sempre coisas novas, e às vezes é muito difícil.
porque, por exemplo, trazer uma banda que tem 12, 15 elementos às vezes, que tem as tralhas todas atrás, os The Wolves, por exemplo, são tipos que se mascaram de lobos. Depois vai um tipo para aí a 4 metros de altura, numa bateria, com um show de pirotecnia à volta dele incrível. Trazer essa gente, pagar-lhes o cachê, pagar-lhes as logísticas, às vezes não é ingrato, porque nós gerimos as coisas muito em conformidade com o município também, gerimos uma parte, é dinheiro público, portanto tem que ser gerido dentro de uma conformidade, e é difícil trazer coisas de fora por causa do custo, e cá dentro temos alguma dificuldade em encontrar coisas novas. Esperemos que as coisas mudem um bocadinho. Tábio, eu queria deixar agora para o final sair um bocadinho da cerveja. Sair da cerveja, é. E recuar um pouco atrás, de 2008, 2009, 2010, 2011, que era aquilo, e também ir um bocadinho ao início da conversa, quando tu disseste que querias fazer algo diferente que aquilo que se fazia na altura. O que é verdade é que, do ponto de vista da gastronomia e dos vinhos, de facto, os conceitos não mudaram muito. Nessa altura, nós continuamos a ter, os eventos continuam a ser muito idênticos ao que tínhamos na altura. Mas, mesmo assim... Há sempre exceções à regra. Sim, mas mesmo assim, quando na altura se agarrou esses projetos, da qual também tínhamos um projeto em conjunto, também já esse projeto do Show Cook já era um bocadinho à frente para a altura. E depois, o que é verdade é que depois aquilo massificou-se e deixou de ser a novidade e deixou de atrair como nos atraía na altura. Tens algum receio que isto possa acontecer na cerveja, nos eventos de cerveja? É um bocadinho aquilo que estivemos a conversar este tempo todo. Nós, se tiveres a noção de não te conformares, nem estares confortável com fazer as coisas por fazer, arranja sempre qualquer coisa que muda o... Mas isso também não é possível nos vinhos? É possível nos vinhos, é possível nos vinhos, mas nós temos... São produtos de natureza diferente, percebes? Mas há 10 anos aqui no Minho éramos praticamente iguais ao que somos hoje a nível de gastronomia. Continuas a ter o Ferrugem, diferenciador, agora tens o António, que tem o cozinha com uma estrela Michelin, mas já existia António na altura, provavelmente ainda tens um Rui Martins. Estou a falar de pessoas daqui da região. O Rui não está cá, mas é da região, continua a ser aquele maluco que está sempre à procura de coisas diferentes. É um bocadinho a maneira como se mostram os temas. Houve realmente alguma estagnação em algumas áreas. A gastronomia tem uma estagnação, eu não digo que seja culpa dos players que estão a fazer os âmbitos gastronómicos, nem longe disso, mas a forma, por exemplo, se me dissesses amanhã que temos a oportunidade de fazer um festival de vinho, a primeira coisa que eu faria era, entendendo o que é o produto vinho e em que ponto é que está, em que localização estaríamos, era obviamente fugir a tudo o que é clichê e é tudo. E parece-me que esse é aquilo que continua a existir. As coisas são sempre a mesma coisa. Mas fora disso, há excelentes. O fim de semana que passou estive em Monção e fiquei maluco com o que se passa lá. Há exceções à regra e as coisas evoluíram. Agora, é difícil. Os formatos são muito idênticos. Mas repara uma coisa. Quando falas do produto vinho e quando falas do produto cerveja, há aqui dois feelings completamente diferentes. A cerveja é, por definição, o produto mais democrático do mundo. A bebida mais democrática do mundo. O vinho é uma coisa introspectiva. Não é uma coisa de alegria, extasiante, porque o vinho tem que ser degustado com moderação, porque 2 copos de vinho não são 2 copos de cerveja. Percebes? Então,
tudo isso tens que perceber como fazer transparecer a alegria que o vinho tem e a alegria que a cerveja tem. Ou então, aquilo que é importante para o vinho, por exemplo, a cerveja é uma coisa que tu bebes, obviamente, se não te apetecer estar a comer, não comes. O vinho exige alguma degustação com alguma coisa. Não bebes vinho por beber, não é? Uma cerveja é uma coisa que bebes 2, 3, 4 cervejas, sentas-te numa esplanada, bebes uma cerveja. Não quer dizer que também não faças com o vinho, mas o vinho puxa. Já começa a acontecer mais com o vinho, sim. Claro que sim, mas o vinho puxa a gastronomia, puxa a que tu ampares um bocado a coisa. E essa natureza dos produtos, por exemplo, nós temos em carteira uma coisa que espero já este ano que aconteça, talvez não este ano, mas no próximo ano, que tem a ver com vinhos. Mas tem a ver com uma nova mentalidade de quem faz vinhos, tem a ver com uma nova mentalidade de um consumidor de vinho que procura aquele tipo de vinho, que em Portugal ainda não anda muita gente atrás disso, mas que são autênticos musts, mas já se fazem em Portugal. E são autênticos musts quando tu o vendes. Ou seja, o teu vinho que vendes a 2 ou 3 amigos em Portugal, 90% está nas mesas de Nova Iorque e custa 100 euros a garrafa. Literalmente, eu peguei num exemplo que conheço. E esse tipo de vinho, esse tipo de vinhos ou esse tipo de bebidas, por exemplo, nós vamos fazer um festival em Ponte Lima, o Cidrama, que é realmente trazer a cidra. Nós não vamos trazer a cidra para Portugal, nós vamos reavivar a ideia de cidra em Portugal. O Vale do Lima sempre teve cidra, até que foi proibido por decreto estatal. Porque a estratégia era ampliar a produção de vinho verde e as pessoas teimavam em usar as maçãs que tinham em casa para fazer o vinho de maçã. O vinho de maçã não existe, aliás, um vinho é de uva, não é de maçã. E então vamos recuperar vamos à base outra vez, como fizemos em 2013 com as cervejas, vamos à base para tentar trazer para cima uma nova bebida. Mas depois tens as kombuchas, as fermentações espontâneas e as fermentações selvagens, tens os vinhos naturais que cada vez são mais apreciados, tens os vinhos de autor, tens os chamados vinhos de garagem. São coisas que saem um bocadinho do universo, que não são universos massificados, e aí permite-te que tu inventes qualquer coisa por cima daquilo que é clichê e que é alguma banalidade. Quando, por exemplo, referiste o caso não sei se referiste, mas eu percebi que o festival do Alvarinho em Monção. Sim, referi que estive lá e fiquei... É incrível. Incrível. É incrível. E, por exemplo, tens dois festivais incríveis, o de Melgaço e o de Monção, com o mesmo tema e eles conseguem ser diferentes. Não estamos a dizer que um é melhor que o outro. São os dois muito bons e são os dois construídos com o mesmo produto, com produtores em comum. Se recuares um bocadinho e fores a todos os festivais de vinho que se faziam há 10 anos atrás, esses sim eram todos iguais. Sim. Hoje já começa a haver o culto da casta, o culto a proteção, o culto da região, ou seja, as pessoas estão mais ligadas às suas terras. E eu ia aproveitar isso para falar de outra coisa, que é a questão da gastronomia. Há mais de 10 anos atrás, falávamos do quilómetro zero, do